Meus amigos e minhas amigas, bom dia. O vídeo de hoje eu vou falar de corrupção. Mas antes disso, de começar este vídeo, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ainda não são inscritos, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com seu vizinho, pessoas, companheiros de trabalho, o dia a dia, no ônibus, no metrô, no avião, enfim. Qualquer oportunidade que você estiver, compartilhe uma coisa que eu tenho certeza que mais de 70% da população brasileira tem esse sonho de acabar com a corrupção no nosso país. E para falar de corrupção, no período político, as pessoas se manifestam muito quando está no período eleitoral, e tem um dever, e é a única maneira que as pessoas se manifestam: eu não vou votar nessa pessoa porque ele é corrupto. E é onde as pessoas têm uma oportunidade de conhecer quem é e quem não é honesto e é corrupto ao mesmo tempo. Por via de quem? Por via da mídia, por via das notícias. Muitas das vezes uma paixão política, umas acusações indevidas, mas que às vezes entoa no ouvido das pessoas e as pessoas não tiram isso da mente. E isso aconteceu em 2018 com um corrupto que, pelos seus interesses políticos, prendeu um homem, acusando de ser corrupto, e isso ficou gravado na mente das pessoas até hoje. E elegeram, que as pessoas não conheciam, poucas pessoas conheciam, mas elegeram o maior corrupto que o país já tomou conhecimento. Prova está vindo agora à tona. E aí lembrar aquele velho ditado: não se esconde um erro por muito tempo. E de quem eu estou falando? Estou falando do Jair Bolsonaro. É triste a gente todo dia ter que falar para os erros dele, mas por que a gente fala? Porque na realidade é o presidente do país que foi eleito democraticamente, mesmo não respeitando a democracia, mas foi eleito. E corre o risco, e eu não tenho dúvida, que vai perder as eleições. Por quê? Porque veio à tona todas as corrupções que alguém não tinha conhecimento, mas vamos aqui dar graça à mídia que tomou conhecimento, que investiga, e para muitos, mesmo para muitas pessoas com todas as corrupções, isso não é nada, isso não é conhecimento, isso é fanatismo. E quando se trata de fanatismo, isso é muito perigoso, tá? Prova disso foi no caso recentemente dos dois jornalistas, tanto a Juliana Dalpiva com Tiago Vandi, tá? Que investigaram os casos das compras de imóvel do Bolsonaro e a família, tá? E que denunciaram, e aí por volta de uns 7 dias, umas 7 horas, o desembargador em Brasília censurou as notícias, mas o André Mendonça, descobrindo um erro, e até para dar uma forcinha para o Bolsonaro, porque sabe que foi um tiro no pé que o filho número 1 do Bolsonaro deu, e sabia que ia prejudicar cada vez mais as eleições para o Bolsonaro. André Mendonça resolve voltar, que fosse novamente publicado através do UOL as notícias. Olha, e eu, por que eu falo, e por que eu vou falar de corrupção e digo que
dizer assim, precisa entender o que é corrupção. Eu estive por volta de 6 anos dentro do Sete Comar em Manaus. Eu estive como administrador do Jiboia, que é um clube dos oficiais da aeronáutica, mas antes de estar no Jiboia como administrador do clube dos oficiais, eu estive trabalhando como taifeiro. Para quem não sabe o que é taifeiro, é a pessoa que trabalha dentro da cozinha das Forças Armadas. E eu estive. E eu assisti muita corrupção. Como é corrupção? Assisti muito militar roubando alimento, roubando carne, roubando arroz, roubando feijão. E como era que eles faziam? Quando o comando tomou conhecimento dos roubos, ninguém passava na portaria se não fosse verificado tanto carro como as bolsas. Mas para ladrão não tem jeito. Eles furavam o muro, jogavam a carne por cima do muro, alimento por cima do muro, passava na portaria sem ter nada, mas ia pegar as carnes. Isso eu presenciei. Outra corrupção, eu estive dando treinamento dentro da Universidade Federal do Ceará para policiais civis que eram obesos, e o Estado do Ceará decretou uma lei que, por via da polícia não ter um preparo físico e perdia muito até para, às vezes, atrás de um bandido, o governo do Estado do Ceará decretou que todos os policiais civis precisavam fazer um treinamento de exercício físico para que tivesse mais oportunidade de correr atrás, até dirigindo, pelos bandidos. E isso me deu um certo conhecimento. Eu nunca fui policial. Eu prestei serviço para as Forças Armadas e foi através disso daí que me deu uma oportunidade de eu estudar e ser hoje o jornalista que eu sou. E eu gosto muito da área investigativa. Então, eu assisti muito, vendo, tomando conhecimento de policial civil, que hoje vocês estão vendo acontecer no Rio de Janeiro, as mortes, mata pessoas e depois diz que era traficante, a família nega, e é uma coisa muito difícil provar que os policiais são corruptos. Mas eu tive esse conhecimento. Então a corrupção, ela não é só quando você rouba alguém, mas a política, se roubar a confiança do eleitor, é roubo. Isso, o político, o policial roubar a confiança que o Estado dá a ele, é roubo, é corrupção. O pastor roubar a confiança dos fiéis que têm uma confiança neles, é corrupção. Então você precisa entender que corrupção não é aquela pessoa que, às vezes, por necessidade, que eu também não apoio, que às vezes precisa de dar comer uma criança ou rouba uma cubazinha de manteiga no supermercado, é roubo, é corrupção. Eu não apoio também isso. Mas também roubar os fiéis, roubar a confiança do Estado, roubar, por exemplo, a confiança do eleitor, é corrupção. E isso foi o que o Bolsonaro já fazia há 30 anos atrás. Só hoje é que o povo está tomando conhecimento. É aprovar lei para beneficiar, por exemplo, sigilo
de toda a sua corrupção, da sua família, também é corrupção. Então a gente precisa entender o que é corrupção. Não porque alguém diz que alguém é corrupto sem prova nenhuma, e aqui eu quero dizer bem claro, quando as pessoas não têm conhecimento, e é analfabeto, em caso de cultura, de que não toma conhecimento dos acontecimentos, mas quando uma pessoa é da área de direito, que ele nega uma verdade, que é o caso do Ciro Gomes, além de ser político, advogado na área de direito, que se dá o direito de dizer que é professor, e ele vem dizer, depois que trabalhou anos e anos com o PT, foi ministro, o irmão dele, ele, todos trabalharam, até amigo deles, que foi o caso do Leão da Cristina, eles apontaram para ser ministro da Dilma. E vim chamar, por exemplo, o Lula de corrupto, de desonesto. Ciro, eu quero fechar esse vídeo. Tu é mais desonesto do que todo, porque tu tem conhecimento. E quando a pessoa, você sabe muito bem na lei, que quando a pessoa tem conhecimento de caso e que pratica o crime, ele é muito mais criminoso do que aquelas pessoas que não têm o conhecimento. Você sabe muito bem disso. Você é da área do direito e você sabe disso. Então, é preciso a gente diferenciar o que é corrupção. Outra coisa é que quando você chama o Lula de corrupto, você está desrespeitando uma Polícia Federal que investigou todos os casos que o Lula foi acusado e não encontrou um centavo de desvio que o Lula tenha desviado. Então você está tirando a credibilidade de uma polícia séria, que é a Polícia Federal. É dispensado que alguém que não tenha conhecimento possa chamar o Lula de ladrão por falta de conhecimento. Você não, Ciro. Você, eu te afirmo, tu é muito mais corrupto do que todos os corruptos juntos. Então é isso. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, deixa seu like, aperta o sininho de notificação e vamos para o que interessa, que são as notícias.